Sinta o som dessas pequenas sementes secas caindo entre os meus dedos. Hoje em dia, a gente vê todo mundo discutindo o tempo todo. Discutem se é melhor comer frango ou carne de boi. Gastam pequenas fortunas todos os meses naquelas farmácias e lojas chiques, comprando potes enormes de plástico cheios de pó de proteína artificial. A gente foi ensinada a acreditar que, sem um belo pedaço de carne no prato, o nosso corpo vai ficar fraco, mole e doente. Mas me responde uma coisa com o coração sincero: como é que os antigos conseguiram construir as grandes pirâmides? Como é que impérios inteiros ergueram cidades de pedras gigantescas no topo de montanhas geladas e marcharam por dias a fio, se eles quase nunca comiam carne na vida? Eles não tinham laboratórios. Eles não tinham suplementos caros. Eles tinham a terra. Eles tinham a sabedoria da semente. A verdade que a grande indústria da comida não quer que você saiba é que as fontes mais puras, limpas e poderosas de proteína do planeta não estão nos açougues. Elas estão brotando silenciosas nos campos, nas hortas e nos quintais, apenas esperando a gente voltar a sujar as mãos de terra. Hoje, aqui no Raízes do Campo, eu vou-te apresentar 5 pequenas sementes e grãos que carregam uma força colossal. O primeiro deles é o superalimento guerreiro que quase foi apagado da nossa história, o amaranto. Se você pudesse voltar no tempo até o antigo Império Azteca, lá no coração das Américas, ia ver que o amaranto era mais valioso para eles do que o próprio ouro. Ele era uma semente tão sagrada e dava tanta força para o povo trabalhar e lutar, que quando os conquistadores chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi proibir o plantio do amaranto. A lei deles era clara: quem plantasse amaranto seria castigado. Eles queriam enfraquecer o povo nativo pela barriga. Eles sabiam o poder inacreditável que aquela plantinha tinha. Mas o amaranto sobreviveu, escondido nos quintais dos mais corajosos. E graças a Deus por isso. Um pequeno punhado de amaranto carrega de 14 a 18% da mais pura proteína. Mas o grande segredo dele não é só a quantidade, é a perfeição da sua essência. O amaranto tem um aminoácido raro chamado lisina, que reconstrói os músculos e dá energia limpa. E para quem vive na lida do campo, o amaranto é um verdadeiro presente de Deus. É uma planta guerreira e orgulhosa. Ela cresce alta, com flores vermelhas e douradas lindíssimas. Não tem medo de sol forte ou terra seca. Onde as outras verduras murcham, o amaranto prospera. Na roça, você pode colher as sementes miudinhas e jogar numa panela quente com a tampa fechada. Elas estouram rápido, igualzinho a uma pipoca miniatura. As crianças adoram esse lanche natural. Você também pode fazer um mingau forte para o café da manhã. E não joga as folhas fora. As folhas têm mais proteína que qualquer alface de mercado. Refogue na banha ou no azeite. É vida pura na panela. Agora, vamos viajar para as montanhas frias conhecer a quinoa. Muitos chamam a quinoa do grão de ouro dos Incas. Um respeito absoluto dos antigos. O imperador Inca plantava a primeira semente com uma pá de ouro maciço para honrar a terra. A quinoa sustentou toda aquela civilização antiga nas condições mais duras, secas e frias dos Andes. E sabe o que é mais bonito? A ciência moderna de hoje tira o chapéu para o conhecimento indígena do passado. A quinoa é uma raridade no reino vegetal porque ela contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo humano precisa para viver, mas não consegue produzir sozinho. É o que os médicos e nutricionistas chamam de proteína completa. Toda aquela força que tem num bife de panela, tem nela. Só que vindo direto do coração da terra. Sem toxinas, sem gordura ruim e sem pesar a digestão. Mas se você decidir trazer a quinoa para a sua casa amanhã, eu preciso te ensinar um segredo da roça. A natureza é sábia. Ela protege a semente da quinoa com uma resina natural chamada saponina. Isso serve para os passarinhos e os insetos não comerem ela no pé. Essa resina é muito amarga na boca. Então, antes de colocar na água para ferver, você precisa lavar a quinoa numa peneira bem fina. Lave debaixo da torneira da pia. Vai esfregando bem as sementes com a ponta dos dedos.
até parar de sair uma espuminha branca que parece sabão. Depois que ela estiver bem limpa. É a coisa mais fácil e rápida do mundo. Você cozinha ela igualzinho se cozinha o arroz branco do dia a dia. Em 15 minutinhos você tem uma refeição que levanta até quem está doente na cama. Você pode misturar com tomate e cebola numa salada bem fresca ou amassar para fazer um hambúrguer vegetal. É substância de verdade. Antes de eu te mostrar os outros 3 gigantes esquecidos da nossa lista, deixa eu te fazer uma pergunta de coração. Você já parou para pensar em como a gente se distanciou dessa sabedoria simples dos nossos avós? Se você também acredita que a verdadeira saúde e a força vêm da terra e não de uma fábrica barulhenta, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Esse pequeno gesto, que não te custa nada, ajuda muito o nosso canal Raízes do Campo a crescer. Ajuda a levar essa mensagem de independência alimentar para mais famílias que estão precisando se curar. E se você é novo por aqui e quer aprender a ser mais autossuficiente, clique agora no botão vermelho de se inscrever. Vem fazer parte da nossa comunidade. Tem sempre uma cadeira de madeira vazia na nossa mesa esperando por você e o café já está no fogo. Agora que já tomamos o nosso café imaginário, vamos cruzar o oceano e voltar no tempo para as terras quentes do mar Mediterrâneo. Chegamos à nossa terceira maravilha, o termoço. Se você achava que os antigos gladiadores romanos, aqueles homens imensos que lutavam nas arenas, ficavam fortes só comendo carne vermelha, você se enganou feio. O verdadeiro combustível do músculo de um gladiador era o termoço. Até os faraós no Egito Antigo já valorizavam essa sementinha amarela nas suas mesas. Hoje em dia, aqui no Brasil e em Portugal, muita gente come termoço como um simples petisco de boteco. E nem faz ideia do tesouro nutricional que tem ali na mão. Um grãozinho de termoço tem cerca de 36 a 40% de proteína na sua composição seca. Meu amigo e minha amiga, preste bem atenção nisso, isso é mais concentrado. Mais forte e mais poderoso do que um bife de primeira linha que você compra caro lá no açougue. Além de te deixar forte, ele funciona como uma vassoura no seu sangue, ajudando a baixar o colesterol e a limpar as veias cansadas. E se você tem um pedacinho de terra, saiba que o pé de termoço é o melhor amigo que a sua horta pode ter. Ele tem o poder divino de puxar o nitrogênio que está solto no ar e prender na raiz, adubando o seu solo totalmente de graça para as próximas plantas que vierem depois dele. Na cozinha, ele só pede um pouco de paciência. A semente crua é muito amarga, então você precisa deixar de molho na água. Ferver e ir trocando essa água por alguns dias até ela adoçar e ficar macio. Depois, um fio de azeite, uma pitada de sal grosso e você tem o lanche mais forte que a natureza pode te dar. E já que nós falamos do Egito Antigo, vamos direto para o nosso quarto alimento de força inabalável, as favas. Sabe aqueles trabalhadores fortes, com as mãos grossas de calo, que levantavam aquelas pedras de toneladas para construir as grandes pirâmides lá no meio do deserto escaldante? O prato principal deles era a fava. A fava é uma vagem robusta, grossa e que não tem frescura com o tempo ruim. O que eu mais admiro no pé de fava é a sua coragem. Quando chega o inverno, cai a geada pesada no campo. A terra esfria e a grande maioria das hortaliças de folhas delicadas murcha e morre. A fava não. A fava continua lá, em pé, verde e guerreira, aguentando o vento gelado. Ela te entrega espantosos 26% de proteína purinha justamente naquela época mais fria e difícil do ano, que é quando nosso corpo mais precisa de energia densa para se esquentar e continuar o trabalho pesado. Ter um canteiro de favas perto de casa é uma garantia de segurança alimentar gigantesca. Para quem vive no campo e quer fugir da dependência dos supermercados. Para fechar a nossa lista com chave de ouro, nós trazemos o verdadeiro alimento da sobrevivência. Aquele que está escrito com reverência nas páginas mais sagradas da Bíblia. A famosa e humilde lentilha. Quem de nós não se lembra da história antiga de Esaú, que chegou do campo tão faminto e exausto, que vendeu o seu próprio direito de filho mais velho para o seu irmão Jacó?
trocando tudo por um simples prato suculento de lentilhas vermelhas? A lentilha tem acompanhado e protegido a humanidade da fome há mais de 13.000 anos. Tem gente hoje em dia que, por pura falta de conhecimento, vira a cara para o prato e chama a lentilha de comida de pobre. Pobreza de verdade é não entender o milagre que a terra dá. A lentilha é carregada de ferro puro para evitar qualquer anemia. É cheia de fibras para o intestino funcionar como um relógio e tem uma quantidade maravilhosa de proteína curativa. E a maior bênção da lentilha para quem cozinha no fogão a lenha ou no gás caro é o tempo. Ela não precisa ficar de molho de um dia para o outro. Você chegou da roça cansado, com a enxada nas costas? Em 20 ou 30 minutinhos na panela, com um dente de alho bem socado, meia cebola e uma folhinha de louro. Você tem um caldo grosso, quente e maravilhoso que sustenta o peão mais exigente. Num cenário de precisão e de crise, um vidro bem tampado e cheio de lentilhas secas guardado no seu armário vale muito mais do que dinheiro esquecido no banco. O mundo moderno quer fazer você acreditar que precisa depender sempre dos outros, das indústrias e das fórmulas químicas para ficar forte. Mas a sua verdadeira independência começa no prato e termina na pequena semente que você enterra com amor no chão do seu quintal. Qual dessas 5 sementes de força você vai plantar essa semana? Escreve nos comentários e clica para salvar esse vídeo como o caderninho de receitas da sua avó. Muito obrigado por ficar até o fim. Que a mesa da sua casa seja sempre farta e abençoada. Fiquem com a paz de Deus e até o próximo Raízes do Campo.